Nessa aula, nós vamos falar sobre os músculos da região caudal da perna e plantar do pé. De início, nós vamos falar dos músculos caudais da perna. Esses músculos eles vão ser extensores do tarso e flexores dos dedos, né? E eles vão emergir ou da extremidade distal do fêmur ou da extremidade proximal da tíbia e da fíbula. E os extensores do tarso eles vão se inserir no calcâneo, ao passo que os flexores dos dedos eles vão se inserir na falange média e na distal. E quais são esses músculos? Um deles é o tríceps sural. Esse tríceps sural ele é formado pelo músculo gastrocnêmio e pelo músculo sóleo. O músculo gastrocnêmio tem uma cabeça lateral e uma medial. Esse músculo sóleo ele vai estar ausente no cão. Outro músculo é o músculo flexor superficial dos dedos, depois o flexor profundo dos dedos, que apresenta 3 porções ou 3 cabeças. Uma delas é o músculo flexor distal lateral, que em muitos livros vocês vão encontrar como sendo o músculo flexor longo do dedo 1. Outro é o flexor digital medial, que em muitos livros vai estar como flexor longo dos dedos. E o músculo tibial caudal, que a gente tem que destacar também que esse tibial caudal, no cão, ele não faz parte do flexor profundo dos dedos, pois o tendão dele não se une ao tendão desses outros dois anteriores para formar um tendão único que vai flexionar os dedos. No caso do cão, esse músculo tibial caudal, ele se insere separadamente na articulação do jarrete. E, por último, o músculo poplíteo. Bem, aqui a gente tem uma tabela que é interessante, que é retirada do Koenig, porque ela lista esses músculos, nós acabamos de falar, com exceção do poplíteo, que não está aqui, mas fala desses músculos caudais da perna, falando da origem deles, da inserção e da função, ou seja, da ação deles, né? Então, o músculo gastrocnêmio, que nós vimos, que ele vai ter 2 porções ou 2 cabeças, uma lateral e medial, elas vão se originar da parte distal do fêmur, né, e vão se inserir na tuberosidade calcânea, né, num tendão onde se reúnem vários músculos, que é chamado de tendão calcanear comum. E esse músculo ele vai ser responsável por fazer extensão do tarso e flexão do joelho. O músculo sóleo, que junto com o gastrocnêmio vão ajudar a formar o tríceps sural, como a gente viu, ele se origina na fíbula e vai se inserir também no tendão calcanear comum e vai ser um músculo extensor do tarso. O músculo flexor superficial dos dedos ele vai se originar na fossa supracondilar e na tuberosidade supracondilar lateral e vai se inserir na falange proximal e média, né? E ele vai ser um flexor da articulação do joelho, flexor também dos dedos e extensor do tarso. Já o músculo flexor profundo dos dedos, que a gente viu que é formado pelo tibial caudal, pelo flexor medial dos dedos e o flexor lateral dos dedos, lembrando que esse músculo tibial caudal no cão, ele fica independente, ele não forma um tendão comum com esses outros dois aqui, né? Esses músculos, então, o tibial caudal, ele vai se originar na tíbia e na fíbula e ele vai se inserir, né, no caso do cão, na superfície medial do tarso, mas nos outros mamíferos domésticos ele vai formar um tendão comum com os outros dois músculos e vai se inserir na falange distal, né? E isso você pode ver aqui que em todos eles vai ser a mesma coisa. E as origens são muito parecidas também, né? Todos eles se originam na tíbia e na fíbula, aí, com exceção aqui do flexor medial que se origina só da tíbia. E a função deles vai ser o quê? Flexionar os dedos. Como eu disse, só o músculo poplíteo que não está descrito aqui, porque o Koenig coloca ele num quadro em separado junto com os músculos que vão atuar sobre a articulação do joelho. Até porque esse músculo vai atuar mais mesmo sobre a articulação do joelho, que ele se origina no côndilo lateral do fêmur e vai se inserir na superfície caldo-medial da tíbia, né? E quando ele se contrai, então, ele vai ajudar a flexionar a articulação do joelho e vai ajudar a fazer um movimento também de pronação da perna. Então vamos começar a identificar esses músculos, né, nessas figuras,
Essa figura aqui mostra justamente uma vista lateral do membro pélvico de um equino. Tá? Lembrando que esses músculos vão ficar aqui, ó, na parte caudal da tíbia. Né? A tíbia, se a gente fizer um corte transversal nela e for olhar, ela é um osso em que o corpo é trifacetado, apresenta 3 faces. Né? Uma lateral, uma medial e uma caudal. Essa medial ela fica subcutânea, a pele faz contato direto com ela aqui. Na superfície lateral vão ficar os músculos extensores, né, dos dedos e flexores do tarso ou do jarrete. Já os músculos que se alojam aqui na parte caudal são esses que nós estamos falando. Eles vão ou estender essa articulação, estender a articulação do tarso ou do jarrete e flexionar aqui os dedos. Então nessa figura aqui a gente consegue ver daqui para frente, ó, isso aqui são músculos extensores e aqui atrás são músculos flexores, né, dos dedos, aqui extensores dos dedos. Então aqui a gente consegue identificar o músculo sólido, isso aqui é a cabeça lateral ou porção lateral do músculo gastrocnêmio, e aqui o músculo flexor lateral dos dedos. E como eu coloquei naquele slide lá no início, falando dos músculos, alguns livros vocês vão ver se referindo a ele como flexor longo do dedo 1. Agora, numa vista medial, a gente consegue identificar aqui, ó, a porção ou a cabeça medial do músculo gastrocnêmio. A gente vê aqui o flexor medial dos dedos, que muitos livros vão se referir a ele como flexor longo dos dedos. E aqui o músculo poplíteo. Além disso, a gente consegue ver aqui, ó, o tibial caudal e aqui o flexor superficial dos dedos. Reparem aqui, ó, que o músculo semitendinoso, que é esse aqui, tem um tendão dele que sai, ó, e vem se inserir aqui no calcâneo junto com o tendão do gastrocnêmio, né, e do sóleo. Se a gente voltar para aquela figura de uma vista lateral, aqui a gente vê que o bíceps da coxa, o bíceps femoral, ele também tem um tendão que vem aqui se inserir no calcâneo, junto com o tendão do gastrocnêmio, né. Todos esses músculos aí vão formar um tendão que é chamado de tendão calcanear comum, o tendão de Aquiles. O flexor superficial dos dedos ele fica aqui por baixo do gastrocnêmio, mas o tendão dele depois vem aqui, ó, por cima do gastrocnêmio e passa aqui, né, na superfície, mais superficialmente no calcâneo. Embora ele tenha uma leve inserção aqui, ele passa direto para vir aqui para os dedos, né, para ajudar a flexionar o dedo. Nessa vista caudal aqui a gente vê bem, né, o bíceps femoral e o semitendíneo aqui, o semitendinoso, ó, eles mandando contribuição aqui para a formação do tendão calcanear comum. O gastrocnêmio, a porção lateral e a medial estão aqui, né? O tendão deles você vê, ó, que aparece pouco aqui, porque o músculo que está por baixo deles, que é o flexor superficial dos dedos, manda o tendão dele aqui para cima, né, para passar por sobre o calcâneo e depois vir aqui, né, para se inserir aqui, ó, na falange média, né, e na proximal. Agora aqui no cão, uma vista lateral, a gente consegue ver aqui o flexor lateral dos dedos. Isso aqui é a cabeça lateral do músculo gastrocnêmio. E aqui a gente vê o flexor superficial dos dedos. Agora, numa vista medial, aqui a porção medial do gastrocnêmio, ou a cabeça medial dele. Aqui o flexor superficial dos dedos. Aqui o músculo flexor lateral dos dedos. Esse aqui é o flexor medial dos dedos. Os dois vão formar um tendão comum, né, para formar o tendão do flexor profundo dos dedos, né. E aqui o músculo poplíteo. Agora aqui numa vista caudal, a gente vê aqui a porção lateral e a medial do gastrocnêmio. Aqui o flexor lateral dos dedos. Aqui o flexor medial dos dedos. E aqui um pedacinho do flexor superficial dos dedos. Nessa figura esquemática aqui, né, retirada da Anatomy of the Dog do Miller, a gente vê
as duas porções ou as duas cabeças do gastrocnêmio, a lateral e a medial. E aqui por baixo, ó, isso daqui é o músculo flexor superficial dos dedos. Nessa figura aqui ao lado foram retiradas essas duas porções aqui do gastrocnêmio, tá? Para justamente a gente ver a origem aqui do flexor superficial dos dedos aqui na face caudal do fêmur. E ó, descendo aqui, com o tendão dele passando por sobre aqui o calcâneo. Essas figuras esquemáticas aqui também do Anatomy of the Dog do Miller, elas são muito boas porque mostram bem em detalhes, né, a origem aqui desses músculos caudais da perna. O músculo poplito ele se origina aqui em cima, no côndilo lateral do fêmur, e vem se inserir na superfície caudo-medial aqui da tíbia. Então, quando ele se contrai, ele vai ajudar a flexionar essa articulação e também fazer um movimento de pronação da tíbia, né, ou dela nesse sentido aqui, né, mais especificamente da perna, não só da tíbia. E a gente vê aqui também a porção lateral e a medial do flexor profundo dos dedos. Se a gente vier acompanhando aqui, ó, a gente vai ver que as duas se unem e formam um tendão comum aqui na face plantar do tarso. Ao passo que a gente vê um tendão separado aqui, ó, pequenininho, que é do tibial caudal, né? Lembrando que esse tibial caudal, nos outros mamíferos domésticos, esse tendão se une aqui, os três, para formar um tendão só. Mas no cão isso não acontece, né? É o que ele mostra aqui, ó, o músculo tibial caudal separadinho aqui, ó, e o tendão dele vindo se inserir aqui na superfície medial do tarso, né? Ele só pode ser visto aqui nessa figura porque esses dois músculos aqui, a porção lateral e a medial do flexor profundo dos dedos, foram retiradas. Aqui a gente vê bem em detalhe, ó, saindo aqui do côndilo lateral do fêmur, né, o músculo poplíteo através de um tendão e vindo se distribuir aqui na superfície caudal, né, ele tem um formato triangular, se distribuindo aqui na superfície caudal da tíbia. Nessa vista aqui a gente consegue ver a porção medial do gastrocnêmio, aqui o músculo poplíteo, aqui o flexor medial, né, a porção medial do flexor profundo dos dedos, flexor medial dos dedos, aqui a porção lateral, o flexor lateral, e aqui o flexor superficial dos dedos. E correndo aqui no cantinho, ó, o tendão do músculo tibial caudal, que a gente vê que termina aqui no tarso, né? Já a porção medial e a lateral, as duas descem e vão formar um tendão comum aqui, ó, para depois se dividirem e inserir lá nos vários dedos do cão. Essas figuras retiradas do Anatomy of the Dog do Miller mostram justamente os pontos de origem e inserção de vários músculos aí do membro pélvico. A gente pode aproveitá-las para ver justamente a origem e inserção desses músculos que nós falamos, que são da região caudal da perna, né? Dentre eles aqui a gente vê, ó, o gastrocnêmio se inserindo aqui na extremidade distal do fêmur. E reparem que tem dois ossos sesamoides pequenininhos, um lateral e outro medial aqui, né, que eles ficam justamente dentro dessa massa muscular do gastrocnêmio, tá? Então o músculo passa aqui por cima e vem se inserir aqui, ó, no calcâneo, dos dois lados, tanto lateral quanto medial. Então esse músculo, quando ele se contrai, ele vai fazer com que aconteça o quê? O movimento de flexão dessa articulação aqui do joelho, que vai diminuir esse ângulo aqui, e vai puxar o calcâneo aqui, fazendo com que haja o quê? A extensão do tarso, né, ou do jarreto. Além disso, a gente pode ver, né, o ponto de origem aqui, ó, do músculo poplíteo, né, na superfície lateral, no côndilo lateral do fêmur. Aí ele sai daqui através do tendão, como a gente já viu numa figura anterior, e vai se distribuir aqui na superfície caudal, né, vindo para cá, ó. Ele vai formar como se fosse um triângulo, se prendendo lá o tendão lá do outro lado, né? E ele, quando se contrai, então, ele vai ajudar a flexionar essa articulação, mas também girar a perna nesse sentido, fazendo um movimento de pronação. Já o flexor superficial dos dedos se origina aqui na face caudal do fêmur, né? E ele passa por sobre essa articulação, na face caudal da articulação do joelho. Aí o tendão dele desce, se fixa aqui no calcâneo, vem para a face palmar da mão e se insere aqui na falange
média. O flexor profundo dos dedos, a porção lateral dele pega aqui, né, na fíbula e também na face caudal da tíbia, que não aparece aqui nessa figura, a face caudal, e já a porção medial se origina só aqui na face caudal da tíbia. Então, essas duas porções, a lateral e a medial, isso aqui é cão, tá? Lembrando, então o tibial caudal não vai fazer parte disso. Essas duas porções do flexor profundo dos dedos formam um tendão comum que vai descer aqui na face plantar do tarso e segue aqui para vir se inserir na falange distal. Já o tibial caudal, ele se origina aqui da superfície caudal da tíbia e da fíbula, ele é pequenininho no cão, né? E o tendão dele desce e vem se inserir aqui na superfície medial do tarso. Aqui agora no cão, em peça dissecada, a gente observa a contribuição aqui, ó, isso aqui é o bíceps femoral, o bíceps da coxa, ele contribuindo aqui para formar o tendão calcanear comum, né? A gente consegue observar aqui também a porção lateral do flexor profundo dos dedos, né? A porção lateral do gastrocnêmio. Agora, com esses músculos sendo removidos, a gente vê em maior detalhe aqui, ó, a porção lateral do gastrocnêmio, né? Isso aqui já é o flexor superficial dos dedos. E isso aqui, ó, o flexor longo do dedo 1 ou flexor lateral dos dedos. Aqui, mais profundamente ainda, já foi removida essa porção lateral do gastrocnêmio e a gente consegue ver, ó, o flexor superficial dos dedos aqui por inteiro. É um pedacinho aqui da origem do poplíteo e isso aqui, o flexor lateral dos dedos, ou flexor longo, dedo 1. Olhando nessa sequência de figuras aqui agora, a gente vê em vista medial aqui, né, a perna de um cão e o final da coxa aqui. A gente vê até a contribuição do semitendinoso e para vir formar aqui um tendão que vai ajudar na formação do tendão calcanear comum, que é esse tendão aqui, o tendão de Aquiles. Aqui está a porção medial do gastrocnêmio, já que isso aqui é uma vista medial. E a gente vai passar para essa figura ao lado onde ela vai ser removida. Aí a gente, inclusive esses músculos aqui de cima, que a gente até consegue já ver o fêmur, né? Esses músculos de cima foram removidos. Então aqui a gente consegue ver o flexor superficial dos dedos, que fica abaixo dessa porção, que fica abaixo das duas porções do gastrocnêmio. E logo abaixo dele, aí a gente vê aqui, ó, o músculo poplíteo, o músculo flexor longo dos dedos e um pedaço aqui do flexor longo do dedo 1. Né? Isso aqui que é a porção medial e essa aqui é a porção lateral do flexor profundo dos dedos. Aí a gente vai olhar nessa próxima figura aqui, é essa mesma peça como se a gente estivesse olhando caudalmente. Então a gente vê aqui, ó, o flexor superficial dos dedos, vai até os pontos aqui onde os gastrocnêmios se originam, então até os ossos sesamoides aqui, tá? Aí eles encobrem aqui esse flexor superficial dos dedos, se eles foram removidos, a gente consegue ver o flexor superficial dos dedos totalmente. Aí a gente vê aqui a porção lateral e a medial e do flexor profundo dos dedos e o poplíteo aqui. Aí retirando isso daqui, o flexor superficial dos dedos aqui, agora sim a gente vê, ó, bem em detalhe, né, o flexor lateral dos dedos e o flexor medial dos dedos. Em alguns livros vocês vão encontrar esse aqui, a porção lateral, como sendo o flexor longo do dedo 1 e a medial como flexor longo dos dedos. No cão são essas as duas porções do flexor profundo dos dedos. E aqui está o músculo poplíteo. Removendo essas duas porções profundas, aí você vê o tibial caudal, que no cão é um músculo independente, né, que vai se originar aqui da fíbula e da face caudal da tíbia, e o tendão dele, ó, desce aqui para vir se inserir na superfície medial do tarso. Bem, nessa figura aqui de peça dissecada, isso aqui é no cão, e a gente pode ver que aqui a gente está tendo uma vista caudal da articulação do joelho, né, aqui é o côndilo lateral e aqui o medial do fêmur. Isso aqui é a fíbula, aqui está a tíbia. Aqui, ó, são os ossos sesamoides que ficam dentro da massa de músculo do gastrocnêmio. Né? Um gastrocnêmio vai se originar daqui, outro daqui, e esse sesamoide fica dentro deles. Aqui a gente pode ver então o músculo poplíteo, que ele é ligeiramente triangular, né? E ele se origina aqui, ó, próximo ao côndilo lateral e vem se inserir aqui na borda caudo-medial da tíbia, né?
fazendo com que, quando ele se contrai, essa articulação seja flexionada e também a perna gire nesse sentido, né, num movimento de pronação. Nessa figura aqui de peça, a gente vê aqui um corte transversal da perna. Então aqui, ó, a tíbia, né, como eu disse, ela é um osso com 3 faces, onde o corpo tem 3 faces, né, uma que fica lateralmente, outra medialmente, uma caudalmente. Essa que fica medialmente aqui, ó, é recoberta pela pele, fica logo abaixo da pele, é subcutânea. E então aqui é que estão os músculos da superfície caudal da tíbia, que são esses que nós estamos falando, né? A gente vê aqui as duas porções do gastrocnêmio, entre elas o flexor superficial dos dedos, aqui o músculo tibial caudal, aqui a porção lateral e a porção medial do flexor profundo dos dedos. E isso daqui é o músculo poplíteo. Então isso aqui é o flexor lateral dos dedos, ou flexor longo do dedo 1, e aqui o flexor medial dos dedos, né, ou o flexor longo dos dedos. E esse aqui é o músculo tibial caudal. Esses 3 músculos aqui então formam o flexor profundo dos dedos. Esse aqui é no equino, tá? Aí nessa vista aqui também do equino, uma vista medial da articulação do tarso, a gente consegue ver aqui em detalhe o tendão do flexor profundo dos dedos, tá? Ele se forma aqui acima do tarso pela união do tendão do músculo tibial caudal com o flexor lateral dos dedos. Depois que ele passa aqui, ó, do tarso, na superfície plantar do tarso, ele vai receber o tendão da outra porção, que é o flexor longo dos dedos. Aí, aqui nesse ponto, então, os 3 músculos já estão unidos, né? E repare que aqui nesse nível sai tem uma ligação dele com a face palmar aqui dos ossos metacárpicos. Isso aqui é o ligamento frenador ou subtársico. E aqui a gente pode ver o tendão. E aqui a gente pode ver o tendão do flexor superficial dos dedos, tá? O flexor profundo dos dedos ele fica mais aqui internamente, é porque ele foi afastado, puxado para fora para a gente poder visualizar, né, essa união aqui dos tendões e essa união dele aqui na face palmar do osso metatarsiano. Aqui a gente está vendo a perna também de um equino, secada. Aqui é o músculo sóleo. Aqui a porção lateral é medial do gastrocnêmio. Esse aqui a gente já vê o bíceps aqui em cima, o semitendinoso. O grácil está aqui. Aqui o flexor profundo dos dedos, né, com a porção lateral dele, o flexor longo do dedo 1. O flexor longo dos dedos está aqui e o poplíteo está aqui. Aqui agora numa vista lateral, a gente vê bem em detalhe aqui, ó, a porção lateral do gastrocnêmio. O sóleo está aqui. O poplíteo a gente vê se originando aqui. E esse aqui é o flexor longo do dedo 1, ou a porção lateral do flexor profundo dos dedos. Quando a gente vem para uma vista medial, aqui, ó, a porção medial do gastrocnêmio. Bem, na extremidade distal do membro pélvico vai ter uma situação muito parecida com o que ocorre no membro torácico, né? Vão ser os mesmos músculos, com exceção de algumas diferenças aqui. Primeiro é que um primeiro dedo, né, o dedo 1, ele não vai estar presente aqui no membro pélvico, né? A gente só vai ter segundo, terceiro, quarto e quinto dedos. Quando aparece esse primeiro dedo aqui, ele é vestigial, às vezes não apresenta nem os músculos, né? E também se apresentavam ser muito rudimentares esses músculos, seriam aqueles mesmos músculos que nós vimos na aula de membro pélvico, que seria um adutor, um abdutor e um flexor desse primeiro dedo. Mas os outros dedos, todos eles vão ter um músculo interósseo, como está representado aqui, sendo que o segundo e o quinto dedo, eles vão ter músculos que estão representados aqui, que são os adutores, só faltaram representar os abdutores desses 2 dedos, né, que estão representados aqui. Além disso, a gente tem no tendão do flexor profundo dos dedos, né, quando ele se ramifica aqui para ir para cada dedo, esse músculo que aparece entre essas ramificações dele são os músculos lumbricais. Também a gente viu que isso está presente no membro torácico. E entre o tendão do flexor superficial e profundo, esses
interflexores que aparecem lá também no membro torácico. Uma diferença é esse músculo aqui, ó, o quadrado plantar, que sai aqui da superfície lateral do calcâneo, se prende por vezes até no ligamento colateral lateral dessa articulação, e o tendão dele vem se inserir aqui no tendão do flexor profundo dos dedos, né? Para tensionar esse tendão, quando o músculo profundo dos dedos vai exercer sua função, que é flexionar os dedos. Então essas seriam as diferenças com relação aos membros, aos músculos da superfície plantar, né, comparando com a palmar.